Paz seja convosco. Eu sou o pastor Roosevelt Jerônimo e estou falando direto de Manaus, do estado do Amazonas. No dia 11 de junho de 2018, a Igreja Cristã Refidim em Manaus completa o seu primeiro ano de existência. Um ano de evangelização, de pregação da Palavra de Deus, de consolidação da Refidim em Manaus. Como tudo isto começou? Em 2017, o pastor Aislan, em uma entrevista no programa Querigma de Cristo, falou um pouco de como este processo começou. Ouça uma parte desta entrevista para saber como houve um mover de Deus para que a Refidim fosse implantada em Manaus. Bem, eu estou aqui nesta manhã com o pastor Aislan Bonina, que é o presidente da Igreja Cristã Refidim no Brasil. Ele lidera a igreja lá na cidade de São Paulo, em Pirituba, onde a igreja tem sido muito abençoada. E o pastor Aislan esteve e está até agora aqui conosco, junto conosco na implantação da Igreja Cristã Refidim em Manaus. Então, esta igreja que já começou aqui, foi domingo, dia 11, que nós inauguramos o templo, o lugar onde a igreja está se reunindo e onde as reuniões estão acontecendo, onde o poder de Deus está sendo derramado na Igreja Cristã Refidim de Manaus. Pastor Aislan, bom dia. Bom dia, pastor Roosevelt, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Cidade FM. É uma alegria, mais uma manhã, poder estar aqui com vocês, tratando, falando, discutindo, aprendendo da palavra do Senhor. Pastor Aislan, a pergunta que as pessoas fazem é: por que trazer mais uma igreja para a cidade de Manaus? Por que a Refidim resolveu vir para Manaus, abrir uma igreja aqui nesta cidade, se na cidade de Manaus já existem tantas igrejas? Essa seria uma boa pergunta para nós fazermos a Deus. Pela maneira como tudo aconteceu, eu só posso dizer que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. E se foi Deus quem nos trouxe, os propósitos deverão ser os melhores. Nós sabemos que pelo Brasil, por onde nós andarmos e viajarmos, nós encontramos muitas igrejas, muitas denominações. E através de cada uma Deus tem um propósito diferente, Deus trabalha de uma maneira diferente. E a Igreja Cristã Refidim, ela é muito focada na palavra. Nós damos muita prioridade à palavra porque entendemos que a fé vem pelo ouvir, entendemos que é a verdade que liberta, entendemos que crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que o crente, o cristão, a alma convertida a Deus poderá alcançar aquele patamar espiritual que Deus planejou para ele. Então a Igreja Cristã Refidim chegou a Manaus com o propósito de trazer riqueza espiritual à vida daquele que crê e lhe dar uma experiência maior com Deus. Pastor Aislan, eu sei que para você, como presidente da igreja e para a diretoria da Igreja Cristã Refidim em São Paulo, terem tomado a decisão de a igreja vir para a cidade de Manaus e começar aqui uma obra, eu tenho certeza que primeiro Deus trouxe
algumas confirmações para vocês. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Nós, para que os ouvintes entendam melhor o que houve, o pastor Roosevelt é um pastor muito querido, o qual já o conhecemos há 19 anos. E quando nós começamos a conversar sobre o nascimento da Igreja Cristã Refidim aqui em Manaus, eu não comentei isso com praticamente ninguém. Apenas uma pessoa a mais da diretoria ficou sabendo, lá em São Paulo, e a minha esposa. Porém, com o passar dos dias, Deus confirmou, através de alguns irmãos, o nascimento desta igreja, mesmo sem eles saberem de que nós estávamos planejando isso para a cidade de Manaus. Um dia meu pastor auxiliar me procurou e falou: pastor, eu tive um sonho, fiquei feliz, mas fiquei assustado com o sonho. Eu falei: pode contar. Ele disse: eu sonhei que nós estávamos numa igreja Refidim, mas não era a nossa sede, nem era a nossa segunda igreja, mas era uma igreja Refidim, e ela estava cheia, repleta de pessoas diferentes, e era um dia de festividade, como se fosse uma inauguração, alguma coisa assim. E eu pensei, disse ele, ou Deus vai mandar muito mais membros para as nossas igrejas aqui, ou é uma nova igreja que está nascendo e nós não estamos sabendo. Eu já sabia do que estava acontecendo, né, dos nossos planos para Manaus, e eu falei para ele: guarde esse sonho, vamos ver o que Deus prepara para a gente. Passado mais alguns dias, uma outra irmã, uma diaconisa, me procurou lá em São Paulo e falou: pastor, eu tive um sonho com teu filho, o Jonathan, né, o mais velho, que eu tenho, de 5 anos. Eu tive um sonho com teu filho, no qual ele me pedia para eu levar ele para Manaus. E no sonho eu perguntava: ó, Jonathan, por que você quer ir para Manaus? E ele dizia: porque meu pai está lá e eu quero ver o meu pai. Então ela disse que no sonho pegou ele, trouxe ele a Manaus, e aqui levou ele para conhecer os lugares e conhecer a natureza e conhecer os pontos aqui. E ao fim do sonho ele me disse: agora eu quero ver meu pai. E ela então acordou e ela falou: ué, o que tem a ver o filho do pastor me pedir para levá-lo para Manaus para ver o pai dele, né? Ela também não sabia o que estava acontecendo. Como eu já sabia o que estava acontecendo, né? Estávamos conversando com o pastor Roosevelt sobre essa possibilidade de uma igreja aqui. Eu vi nestes sonhos, e não somente nestes, mas em outros que eu posso vir a lembrar depois, que era uma confirmação, ou eram confirmações de Deus, mostrando que Ele estava direcionando, Ele estava e está neste negócio, né? Deus conhece a necessidade do Alvorada 2, Deus conhece a necessidade da cidade de Manaus, do Amazonas, de toda a região. Deus sabe quantas almas necessitam de Cristo, de salvação, e por isso eu creio que Ele nos cercou de confirmações para que não houvesse dúvidas de que é Ele quem está neste negócio. Pois é, então o fato desta igreja estar sendo aberta aqui na cidade de Manaus não é uma coisa por um acaso, né? É um chamado de Deus, e nós que estamos envolvidos nesse trabalho, nessa obra, nós temos a plena convicção de que é um mover de Deus sobre a cidade de Manaus. Deus já tinha esse propósito. É interessante que as coisas elas vieram se encaixando e dando certo, né, para que a igreja se tornasse uma realidade, tudo como Deus já havia falado aos nossos corações. Até mesmo o lugar onde a igreja está, no bairro de Alvorada, poderia ter sido outro bairro de Manaus, mas justo Alvorada, porque parece que tem uma obra especial que Deus quer realizar na minha vida, na vida da minha esposa, no bairro de Alvorada, né? Eu entendo que há um mistério de Deus aí também, e é por isso que a gente está lá. Então, uma coisa a gente tem certeza: esta obra, esta igreja é uma igreja que está nascendo pela vontade de Deus. Amém. E eu queria até aproveitar, pastor, e
divulgar aos nossos ouvintes, se você tem Facebook, adicione aí a página da nossa igreja, Igreja Cristã Refidim Manaus. Você adiciona aí para você conhecer a igreja, o endereço, as fotos, as imagens, né? E temos uma segunda página também que é Refidim Brasil, tá? Refidim Brasil, REFIDIM, Refidim Brasil e Igreja Cristã Refidim Manaus. São as duas páginas no Facebook e você poderá nos conhecer melhor. Eu tenho certeza que o poder de Deus impactará através da palavra todo aquele que estiver disposto a receber algo da parte de Deus. No ano de existência, a Igreja Cristã Refidim em Manaus realizou o trabalho missionário entre as crianças, mulheres e homens. Realizou o primeiro batismo em terras manauaras, na Ponta Negra. Também implantou a escola bíblica dominical, onde a palavra de Deus tem sido ensinada com esmero. Realizou cultos de libertação, evangelísticos e de doutrina.